está em João, capítulo 4, que é a conversa de Jesus com a samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com as samaritanas. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora que vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, Deus, Deus desculpa. é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Bom, esse texto, eu acordei hoje por volta de umas 3h30, antes das 4. E aí fiquei rolando, que eu falei, não, tem que dormir mais. Mas aí, 4h30, não consegui dormir, levantei e fui orar. E aí o Senhor me trouxe essa passagem no coração, comecei a buscar, e ele falou assim, maravilhosamente, e eu quero estar compartilhando aquilo que ele trouxe. O Senhor Jesus, quando ele começou ali a fazer discípulos, né?
Ele já tinha os seus apóstolos, e aí ele continua pregando, porque ele estava vivendo ali o ministério dele. Ele foi considerado ali, né, por alguns até como profeta, mas ele se apresentava como Cristo, o Filho. E a palavra fala que foi necessário ele passar por essa cidade. E aí, quando ele chegou naquele poço, né, nós sabemos essa história, ele se senta porque estava cansado da viagem. E aí, aprove a Jesus aquele encontro. Ele não precisava passar por ali. Na verdade, os judeus não passavam por ali, porque tinha uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. Eles eram descendentes do mesmo povo. Eles eram descendentes do povo de Israel. Quando o Senhor chamou Abraão, né, e separou depois Abraão, Isaque e Jacó, eles eram originados do mesmo povo, só que mediante guerras, muitos judeus foram levados cativos para outros povos. E alguns desses judeus casaram com mulheres estrangeiras. E aí eles se tornaram judeus mestiços. Por quê? Porque os judeus hoje, tradicionalmente, e naquela época, não se misturavam com outros povos. Eles entendiam, somos povo de Deus, só podemos casar entre nós, não podemos nos misturar. Só que, ao longo da história de conquista, de escravidão, que o povo, por desobediência, foi parar em outros governos e foram dominados, uma parte deles começaram a casar com estrangeiros. Então, eles começaram a ser, eles foram divididos. Então, ficavam os judeus puros e os judeus misturados. E essa samaritana, ela era uma misturada, ou seja, ela era evitada pelos judeus. Os discípulos não se davam com esse povo e eles nem passavam por ali. Mas Jesus, que já estava desde a eternidade com um encontro marcado com aquela mulher, ele faz questão de passar por ali. E aí ele senta. A hora sexta que a Ana leu aí na minha Bíblia fala, e sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Aquela mulher, ela era considerada uma mulher errada na sociedade, e por isso ela nem ia buscar água de manhã, porque naquela época a função das mulheres era buscar água e prover água para dentro das casas. Não tinha essa água, né, canalizada que nós temos. E aquela mulher, pelo passado dela, ela não convivia com as mulheres de bem. Então, de manhã, as mulheres de bem, que era um horário fresco, buscava água. Porque vocês imaginam, né, gente? Ainda bem que nós não nascemos naquela época, carregando aqueles cantos pesados de água, e era a função da mulher. Só que ela não tinha nem esse direito. Ela ia num horário que ninguém ia. Por quê? Quem quer carregar peso meio-dia? Um sol castigante, naquela região árida, ninguém. Mas ela era meio que excluída por conta do passado dela. Só que Jesus não está preocupado com o nosso passado, não. Todas nós temos um passado. E o interessante é que quando Jesus ele se apresenta para ela, ele se faz como ela, como homem. Por quê? Ele, enquanto homem, estava cansado, sentou na fonte e tinha uma sede de uma água física, de uma água né, comum, da água nossa do dia a dia. E, na maioria das vezes, o Senhor Jesus, ele apresenta o homem através da sua própria vida como homem. Porque ele mostra que, enquanto viveu nessa terra, ele teve as nossas necessidades. Por isso, só ele compreende a gente 100%, porque ele viveu. Eu não sei o passado da Ana e as dores que ela viveu. Claro, a gente tem uma intimidade, acaba conhecendo a história uma da outra, mas profundamente eu não sei, não. Mas Jesus sabe, porque Jesus é aquele que acompanhou e acompanha a Ana, a Lise, eu, desde o momento que nós somos gerados. Então, quando Jesus ele para ali, ele, primeira coisa, ele equipara ela enquanto ser humano e fala: me dá da sua água, né? Estou cansado, com sede. E aí ela já tem aquele espanto, ela fala assim: mas peraí, a gente não se fala, o meu povo não fala com o povo dele. Ele está aqui, ainda me pede de beber, porque ela ainda fala assim, mas o senhor é judeu, você está falando comigo, a gente não se fala. Aí, naquela hora, Jesus começa a
tocar na alma dela, falando: ah, se você conhecesse o dom de Deus, você estaria lhe pedindo de uma água, mas uma água viva. E aí começa a trazer uma curiosidade naquela conversa. E o Senhor Jesus, quando aproximou da gente, ele primeiro se igualou com as nossas dores. Ele mostrou para a gente que entendia a nossa dor e nosso sofrimento. E aí depois ele começa um relacionamento conosco. A gente não conhece Jesus da noite para o dia se não relacionar com ele. E aí ele começa a falar com ela: olha, eu tenho uma água, eu tenho algo. Na verdade, se você bebesse da água que eu conheço, você teria todas as suas necessidades sanadas. E aí ela falou: mas o poço é fundo, como é que você vai me dar dessa água viva? O senhor, por um acaso, o senhor é maior do que o pai Jacó? O pai Jacó nos deu esse poço. Por quê? Porque Jacó realmente tinha dado aquele poço para o seu filho José. Aquilo ali era uma herança. Na verdade, sabe o que Deus está falando com a gente? O poço fala de uma água parada, fala da religião. A religião é a minha igreja, a igreja da Ana, a igreja da Lise. Se você estiver dentro da igreja, buscando rituais, buscando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, é assim que eu acho Jesus, é com o meu esforço, é no meio da luta, porque o sol fala da luta, é no meio da prova, eu tenho que fazer esforço, eu lanço o meu balde e eu puxo essa água, eu quero Jesus pelo esforço, por tudo aquilo. Não, Jesus não é religião, Jesus não está preso entre quatro paredes, você e eu somos o templo do Espírito Santo. Jesus habita em nós. Nós não temos que ser subjugado à religião, não. A igreja, a dogmas. Não estou falando que a gente não tem que ter um corpo de Cristo, estar sobre um ministério, não é sobre isso. Mas eu estou falando que aquela mulher ali, ela vivia debaixo de um jugo da religião, só que era uma água parada, não era uma água corrente, não era uma fonte. Ela ficava buscando em algo parado. O Senhor quer nos tirar da nossa religiosidade. E ela ainda falou assim, aí ele falou assim: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. A gente vai buscar Deus na religião, a gente tem que estar naquele ritual todo dia ali, numa esperança de ter uma palavra de Deus, de ter um acesso a Deus. E ele fala assim: mas quem beber da água que eu der, jamais terá sede de novo, mas vai nascer em você uma fonte de águas e que vai jorrar, vai descedentar sua sede da alma e você vai saciar outros. E aí ela falou: Senhor, então eu quero essa água. Eu quero essa água, me dá de beber, porque eu não quero ficar voltando nesse poço, tirando essa água parada. Eu não quero. Aí Jesus vai mais profundo. Na hora que você começa a falar: Jesus, eu quero mais. Jesus, eu não quero viver da experiência do outro. Jesus, eu não quero viver indo na igreja, escutando aquela palavrinha, aquele pouquinho, e voltar a achar que eu estou alimentada para a semana. Jesus, não. Jesus, eu quero essa fonte. Jesus, eu quero jorrar. Jesus, eu quero. E aí, quando a gente fala, eu quero, do fundo da alma, aí ele fala assim: então vai lá e chama seu marido. Aí ele fala assim: com o que você tem compromisso nessa vida? Porque o marido fala de um compromisso, de uma aliança. Aí Jesus fala: ok, eu vou te dar essa fonte, mas o que está em primeiro lugar na sua vida? Qual que é o compromisso que você tem colocado na sua vida em primeiro lugar? Aí ela vira e fala: Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim: você falou correto, você não tem marido. Quando a gente fala assim: Jesus, eu não tenho compromisso maior do que te servir. Jesus, vem ser meu marido. Jesus, eu não tenho ninguém por mim, porque uma mulher que não tinha marido era uma mulher sem ter alguém para lutar por ela. Jesus, eu não tenho ninguém para lutar por mim. Jesus, eu não tenho a quem recorrer. Era aquilo ali que ela falava com ela. Então, tem vezes, gente, que eu me vejo nessa situação, eu sei que vocês se veem. Às vezes, todo mundo que está em volta da gente está esperando da gente. Às vezes, é o nosso marido, quem tem um marido, é nossos filhos, é o trabalho que fica esperando em cima da gente, tudo está em cima da gente, é família, é pai, é mãe, é irmão. Às vezes, a gente se olha e fala: eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho marido, eu não tenho quem é um braço direito, um sustento. E aí Jesus fala: é verdade, minha filha, você não tem não.
Mas eu vou te falar mais ainda, eu conheço o seu passado, eu conheço a sua dor, porque ele fala assim, e a verdade é que você já teve 5. E o homem que você está agora, quer dizer, o sexto que você está agora, ele nem é seu marido. Você acabou de revelar sua alma para mim. E Jesus falou assim: você acabou de dizer a verdade. Gente, o homem foi feito no 6º dia da criação. O 6 fala do número do homem. Nós, quando reconhecemos, Jesus, eu sou homem, eu sou falha. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, porque o 6 fala do número do homem, do número do 6º dia. E naquele momento Jesus falou assim: estou vendo que você está reconhecendo que você é humana, que você realmente tudo que você já viveu, inclusive você já teve pecados, já foi julgada por família, por quem conviveu com você, você já foi muito apontada pelo seu passado, mas eu estou aqui não é para apontar seu passado, não, é para falar que eu conheço o seu passado, mas eu não te julgo por ele. Eu olho o seu coração, porque se você veio na fonte no meio-dia, no momento da sua maior dor, porque o sol do meio-dia fala do momento de mais calor que possa ter. Se você veio buscar na religião, na igreja, naquilo que você conhece, você estava com sede, você estava precisando. E agora você se derrama diante de mim e fala: eu não tenho marido, eu não tenho ninguém por mim. E você não esconde seu passado. Você fala: eu pequei mesmo, Senhor. Eu fui excluída mesmo, Senhor, porque eu não tenho nada de bom em mim para te dar. Eu não tenho. Você conheceu, eu vi que você é profeta. Porque ela fala assim: Senhor, eu vejo que você é profeta. Aí a gente fala: Senhor, o Senhor me conhece. E ela ainda fala: Senhor, os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Ou seja, ela reconhece: eu só estou aqui nesse monte buscando água porque foi o que eu aprendi na minha religião. Foi o que eu aprendi durante a minha vida, que a fonte de Jacó era a fonte que o samaritano tinha que vir. E então, assim, Senhor, vocês que são judeus falam que tem que ir adorar lá em Jerusalém, porque havia essa rixa. Realmente, os judeus só adoravam em Jerusalém e os samaritanos naquele monte, porque consideravam sagrados. Aí Jesus falou assim: olha que coisa interessante. Mulher, creia em mim, creia no que eu estou te falando, porque vai chegar a hora que vocês vão me adorar não vai ser nem nesse monte na religião, nem vai ser em Jerusalém, no lugar onde as pessoas creem que é sagrado, mas vocês vão adorar. Mas, no entanto, vai chegar a hora, e já chegou, ele fala, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele ainda completa, porque são estes adoradores que o Pai procura. Adorar o Pai em espírito, em verdade. E ele ainda completa, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Minhas queridas, a verdadeira adoração a Deus é uma vida transformada, é uma vida lavada, remida no sangue de Jesus, é você ser uma fonte, é onde você chegar, as pessoas sentirem a presença de Jesus. Não é sobre uma igreja, não é sobre uma religião, não é sobre um rito. Faça isso, Raquel faz isso, Raquel sobe, Raquel agora ajoelha. Não, não é essa adoração que Deus quer da gente, não. O Senhor quer uma adoração de dependência. Ele quer uma adoração aonde, quando você for acordado de madrugada, você ajoelha no seu quarto e fala: Pai, o meu espírito é seu. Eu te adoro porque eu não te vejo, mas eu te sinto. Eu te adoro porque o Senhor cuida de mim. O Senhor é meu marido. O Senhor é meu amigo. O Senhor é minha provisão. O Senhor é minha fonte que solta para a vida eterna. Senhor, eu te amo e eu não dependo de A para chegar até a ti, de B. Eu dependo só de Jesus. Jesus é o meu intermediador, é o meu intercessor. O Senhor é tudo. Jesus, multiplica essa fonte, porque eu quero descedentar minha alma e a dos outros. E aí ela fala assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele vai vir e ele vai explicar tudo para nós. Não, ele não vai vir, não, gente. Ele já veio. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. A cruz está vazia. Ele está vivo. Vivo dentro de você, vivo dentro de mim. E Jesus então falou: eu sou o Messias
E eu falo com você. Jesus está falando com a gente todos os dias. Às vezes a gente está envolvida no nosso sol castigante de meio-dia, porque as lutas são muitas. A gente termina uma, começa a outra. Eu estava conversando essa semana com um amigo, eu falei, gente, como é que a vida do cristão é de batalha em batalha? Quem diz que servir Jesus é fácil, não é não, porque você sacrifica a carne todo dia é um desafio, mas a gente pode descansar naquele que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno e habita em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus é essa fonte que jorra para a eternidade. E sabe o que a Bíblia fala no final, depois no 26? Fala o seguinte: e a mulher deixou seu cântaro e voltou correndo para a cidade e falou com todo mundo: venham ver o homem que me disse tudo da minha vida, que conheceu tudo de mim. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ela é considerada a primeira evangelista, uma das primeiras pregadoras que a Bíblia registrou enquanto mulher. Eu estou falando enquanto mulher, não os apóstolos, mas ela foi uma das primeiras, ela é considerada dentro da tradição evangelista, porque ela largou o cântaro, ela largou o recurso dela e ela escolheu viver da fonte que saltava para a vida eterna. E mais, ela escolheu viver o que a gente está vivendo nesse projeto. Evangelize, fale dessa fonte, fale em hora, em fora de hora, em tempo, fora de tempo, fale dessa fonte que jorrou um dia nas nossas vidas e tem jorrado e vai jorrar para todo sempre. E foi isso que Deus trouxe nessa madrugada. E Ele encheu a minha vida. Eu tenho uma semana de muitos desafios, mas eu sei que Ele é meu marido, eu sei que Ele é meu amigo, eu sei que Ele está comigo, assim como está com vocês. E eu não temo nada, porque se Ele venceu a morte e vive eternamente, eu vou vencer qualquer que sejam as batalhas. E é isso. Eu queria ouvir vocês. Amém. Amém. Você foi tomada pelo Espírito Santo nesse momento. E só vou dizer em forma de metáfora, como eu disse no Natal, para as minhas sobrinhas, né? Eu peguei uma casinha de boneca delas e falei assim: se eu quiser entrar nessa casinha de boneca para brincar com as bonequinhas pequenininhas, se eu quiser entrar aqui, esse pé desse tamanho, o que eu vou fazer? Ah, tia, vai quebrar. Falei, pois é. Então, para eu entrar, eu teria que fazer uma mágica e ficar pequenininha para eu poder conseguir entrar dentro da casinha. E conhecer de verdade dentro da casinha e as bonequinhas. Assim foi Jesus para habitar o nosso planeta. Ele é tão grandioso, mas ele queria entender a fundo. Então, o que ele fez? Ele se fez pequeno para poder nascer como pessoa, viver como pessoa, participar do nosso sol do meio-dia. E por que ele fez isso? Para exatamente conhecer as dores, entender na carne e mostrar verdadeiramente que ele é presença. Então, ele venceu a morte porque ele é Jesus Cristo. Ele venceu a morte para mostrar que aqui é uma passagem que a gente tem a vida eterna e que ele está esperando por nós. Então, Kel, nós somos, né, a gente olha para o céu à noite, essa quantidade de pontinhos, né? Ou seja, a quantidade de planetas que agora de dia estão lá também, a gente só não enxerga, né? E como que nós somos pequenininhos. Mas é que não que nós somos pequenininhos, mas o quanto que Deus é grande. Mas ele é tão amor que ele mandou o seu filho
fazendo-o pequeno para poder estar na nossa casa e a gente reconhecer que ele aqui é para mostrar que ele está verdadeiramente conosco, que nós somos filhos de Deus, que nós podemos confiar, porque assim como ele se fez pequenininho para estar com a gente, nós podemos ser cada vez maiores, grandes, para corresponder àquilo que ele quer de nós. Muito bonito isso. Amém. Lindo, né? Não, e esses dias eu estava orando, e assim, aí eu sempre falo, sabe quando você. Eu sempre fico me perguntando, será que eu estou orando certo, né? Assim, mas como se eu precisasse chamar, sabe? A presença. E aí, essa semana só que me caiu uma ficha, eu falei assim, eu não preciso ficar chamando, né? Ele já está aqui. Ele já está aqui. Só que, ó como é doido, né? Assim, é uma questão óbvia, e eu ficava chamando. Aí eu me liguei, eu falei, não, mas eu não preciso chamar, já está aqui. Né? Já está aqui, eu não preciso pedir para ele fazer parte. Né? Eu só preciso, assim, tomar consciência cada vez mais de que ele faz parte, né? Então, assim, um detalhezinho, né? Mas agora ficou ainda Mas mais claro, né? é um detalhe que faz toda a diferença. Quando ele Sim, fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Na hora que ele está sendo, que ele vai ser assunto aos céus na frente dos discípulos, ele fala assim: não vos deixarei órfãos, né? Mas enviarei o meu espírito. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Então, essa onipresença de Deus, às vezes a gente não consegue dimensionar, mas ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sim. né? Olha, eu tenho que sair, que eu vou ter que levar a Duda agora, ainda tem que terminar de arrumar, mas eu gostaria que a Ana hoje entregasse esse período, fizesse uma oração pela nossa semana, e o Senhor tem grandes coisas para nós esse ano, tá? É um ano muito extraordinário. E o nosso segredo tá na primeira hora do dia fazer isso. Então, eu estou muito feliz da gente estar aqui. Às vezes umas conseguem, outras não, mas o Senhor está me pondo mais amor e uma entrega absoluta e uma dependência total, porque eu nunca sei o que Ele vai trazer no outro dia, mas eu estou tendo muitas experiências com isso. Você ora para a gente, Ana, para a gente se encerrar? Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai presença, Pai em Amém. Espírito Santo, Glória a nós Deus. nos, nos pedimos, Senhor, e também nos agradecemos, Amém. porque a todo momento, independente de clamarmos ou não, sentimos a sua presença. Glória a Deus. A sua presença nas nossas decisões, a sua presença nas orientações, a sua presença em tudo aquilo em que é necessário sentir força. Então, Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por nos dar essa palavra de hoje, por Glória a fazer Deus. valer a nossa fé, que Amém. independente do credo, É nós estamos verdade. aqui à disposição, Glória a Senhor, Deus. para sermos também exemplo para outras pessoas É e fazer verdade. com que outras pessoas sintam-se acolhidas no amor do seu Amém. Espírito Santo. Glória a Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meninas. Amém. Uma ótima semana. Aninha, essa semana tem muita coisa ainda para nós. Estou muito animada, viu? Muita A coisa. gente, É isso aí. a gente se fala. Um beijo, Lise. Boa semana. Um Você beijo. Tchau. também. Fiquem Tchau. com Deus. Amém.